Fala aí, supercérebros, como é que vocês estão? O que você pensa quando eu falo em matrizes? Muita gente só de ouvir falar já dá até um arrepio. Mas eu vou trazer aqui para você hoje matriz de um jeito simples e fácil, do jeito que você precisa entender para fazer o Enem. Não vou entrar muito nos pormenores de matriz, mas vai ser bem legal. Antes de mais nada, gostaria de lembrar você de deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se você fizer tudo isso e for fazer o Enem esse ano, vai ganhar, sei lá, 200 pontos a mais em matemática. Beleza? Então chega nessa relação e vamos lá para esse vídeo. 3, 1, 1. Por que a gente coloca esses colchetes aqui? Enfim, a gente vai entender tudo isso. Conforme eu vou explicando como que a gente faz a matriz e tal, isso aqui vai servir para exemplificar. E a gente também vai ter exemplo de matrizes com situações reais, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, matriz como se fosse uma tabela. Segundo, que a gente pode escrever uma matriz, a gente escreve tipo assim, ó, por exemplo, M por N. O que isso aqui significa? Isso aqui significa que é uma matriz M, certo? No caso aqui é a matriz A, mas aqui é uma matriz M, M de matriz. E esse M significa o número de linhas, certo? Então o número de linhas vem antes. E esse N aqui significa o número de colunas. Então quando você vê isso aqui, M por N, claro que aqui vai estar um número, por exemplo, inclusive a gente vai usar aqui no exemplo. M por N quer dizer que é uma matriz M com M linhas e N colunas. Então, nesse exemplo aqui, como é que fica? Nossa matriz A, a gente poderia fazer assim, A3 por 3. Por quê? Porque são 3 linhas, uma linha, duas linhas, 3 linhas, e também 3 colunas, ok? Se fosse uma matriz com, por exemplo, 3 linhas e 2 colunas, se fosse, por exemplo, 3, 2, como é que ficaria? Ficaria assim, só cortar isso aqui, né? Então, 3 linhas, 2 colunas. Lembrando que o número de linhas, né, ele vem antes e o de colunas depois. Bom, o segundo ponto que a gente tem que entender é os termos da matriz. Por exemplo, M e J. No caso aqui da matriz M, né? O que significa isso? Isso aqui, galera, vai significar a posição do termo. Esse I vai significar a coluna que ele está. Novamente, perdão. O I vai significar a linha. E o J vai significar a coluna que está. Por exemplo, olha aqui. O primeiro elemento está na primeira linha e na primeira coluna. Então fica aqui, ó, A11, primeira linha, primeira coluna. Agora vamos pegar, por exemplo, eu quero o elemento da terceira linha, segunda coluna. Então qual que vai ser? Você vai vir aqui, ó, terceira linha, segunda coluna. O A32, ok? Então, novamente, a linha vem antes e a coluna vem depois, M, I, J. Então aqui, por exemplo, A11, A12, A13, todos na linha 1. E você vai vendo que vai mudando o segundo, porque vai mudando a coluna. Beleza? Bom, como eu já disse, a gente não vai entrar muito profundamente em matrizes, porque a gente poderia levar horas aqui, inclusive na matéria de álgebra linear. Cara, muita matriz envolvida. Mas o Enem ele não pede nem as operações com matrizes. Inclusive, mas se vocês quiserem saber, deixem nos comentários que eu faço o vídeo mesmo assim. O Enem geralmente pede só a interpretação da matriz. E é por isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai construir mais matrizes e tal, e depois eu vou dar mais exemplos, conforme eu disse antes. Então vamos supor que a gente quer uma matriz B 2 por 4. Tenta aí construir a matriz B 2 por 4. Vamos ver como é que fica. E como eu falei, os colchetes aqui, eu ia falar, né? Isso aqui só representa que é uma matriz, entendeu? Beleza? Você pode escrever a matriz como A3 por 3 ou A assim. Claro que isso aqui é uma matriz que não vai explicitar os termos, né? Por exemplo, isso aqui, esse A1, esse A12, esse A13, eles vão ser números, beleza? E quando você escreve assim, você só está fazendo uma matriz A genérica, igual a gente fez aqui. Por exemplo, vamos lá, B2 por 4. Vou fazer aqui os meus colchetes, e ela aqui vai ter duas linhas e 4 colunas. Então, ó, B11, B12, B13, B4. E aqui a gente vai para a segunda linha. Agora a linha 2, né? O 2 vem aqui. 2, 2. B, 3. E B, 2, 4. Bem de boa, né, galera? Vocês viram que tem complicação. Assim a gente constrói as nossas matrizes genéricas. Então agora vamos para uma situação
real, que a gente vai colocar números e tudo mais. Bom, vamos para a nossa primeira situação real aqui. Vamos supor que ele te fala aqui que o professor, para organizar melhor, ele construiu uma matriz para distribuir as notas dos alunos, para mostrar quanto cada um tirou. Ele fala que o aluno 1 é o João, o aluno 2 é o José e o aluno 3 é o Rafael. E aí eu te pergunto, dá pra gente tirar inúmeros dados aqui. Por exemplo, qual foi a nota do José no terceiro trimestre? Bom, a nota do José no terceiro trimestre, vamos chamar essa matriz aqui N de nota. Então ele quer o quê? O N do José, e os alunos representam as linhas, né? E as colunas os trimestres. Então ele quer da linha 2, que é o aluno 2, né? E do trimestre 3, então ele quer o N23. Se a gente for olhar, N23, ó. Segunda linha, terceira coluna. Então qual foi a nota? Foi 8 do José. E aí ele também pode perguntar, quem tem a maior média? Supondo que seja uma média aritmética simples. Quem tem a maior média? Bom, como vai tudo somar e dividir por 3, quem tiver a maior soma é a maior média. Então o que a gente vai fazer? Ó? O João, qual que é a soma das notas do João? 6 mais 7 mais 10. Ele tirou então, ele tem 23 aqui. A média dele vai ser quase 8, né? Aqui do José, 2, 5 e 8. Ele tirou, ele tem 15. E o Rafael tem também 23. Eu poderia ter feito alguém. Tá bom. Então, quem tem a maior média? João e Rafael têm médias iguais, né? J e R. E o José tá precisando estudar um pouquinho mais aí. Então, tá vendo? No Enem, ele vai te dar isso aqui. Ele vai te dar uma matriz, vai te falar aqui que cada coisa representa, certo? E aí ele vai te fazer perguntas assim, qual que é a nota do José no terceiro trimestre? Quem tem a maior média? Essas coisas, entendeu? Então, você vai ter que interpretar aí a matriz. Bom, agora aqui a gente vai abordar de um jeito um pouquinho diferente. Eu te dei os dados aqui e eu quero que você tente construir a matriz que representa esses dados aqui, beleza? E se não conseguir, tá de boa, tranquilo. Mas tenta aí fazer essa matriz. Então, vamos lá. Pausa aí. E eu vou começar a fazer. Então, vamos lá. Aqui ele está falando que a linha representa o período do dia e as colunas vão representar o dia da semana. Então pensa que a gente tem 5 dias da semana, né? Não coloquei sábado e domingo. E a gente tem 3 períodos do dia. Então a gente já sabe que a nossa matriz, eu vou chamar de A de água, ela vai ser o quê? Ela vai ter 3 linhas e vai ter 5 colunas, né? Ok. Então vamos lá. A linha representa o período do dia e a coluna representa o dia da semana. Então vamos para segunda-feira. Na segunda-feira, coluna 1, ele tomou 3 copos de manhã, que é o período 1, né? 6 à tarde e 2 à noite. Tá vendo que aqui eu estou construindo na coluna? Por quê? Ou eu pego os copos de manhã e faço a linha, ou eu vou pegar os copos de segunda e faço a coluna aqui, de terça e faço a coluna. Então eu posso fazer manhã, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tarde, segunda, quarta, beleza? Tanto faz, ok? Então, ó, de terça foi 2 de manhã, 7 à tarde e 3 à noite. De quarta foi 4 de manhã, 6 de tarde e nenhum à noite. Quinta, 1 de manhã, 5 tarde, 3 noite. 1, 5, 3. E por último, sexta, ele tomou 2 de manhã, 3 de tarde e 7 de noite. Ok? Então aqui fica a nossa matriz do copo d'água, beleza? Olha aqui que legal. Então essa matriz aqui, se você considerar a linha o período do dia e coluna o dia da semana, vai representar a distribuição, né, de quantos copos d'água bebeu. E aí, claro, pode ter as perguntas, que dia que bebeu mais copo d'água? Aí você pode somar ou aqui, né? Que dia que bebeu menos copo d'água? Ele bebe mais água de manhã, tarde e de noite. Enfim, você pode extrair diversos dados. Quantos copos ele bebeu na quarta à tarde? Aí você vem aqui, quarta, segunda, terça, quarta, à tarde, segunda linha, então 6, entendeu? Claro que aqui você já tem os dados, é muito mais fácil procurar aqui, né? Mas se ele te desse a matriz, ele poderia perguntar esses dados aí para você tirar dela, beleza?